Olá, bem-vindo à reflexão do dia. Como é que está sendo a sua vida espiritual nesse momento de coronavírus? Esse momento de tribulação, qual é a sua fonte de informação para que você possa servir ao Senhor, adorar o Senhor? Você tem vontade de aplicar-se e servir ao Senhor, o Todo-Poderoso? Entregar a sua vida ao Todo-Poderoso? Você quer alguma informação sobre o presente e sobre a expectativa futura? Como é que está sendo a sua fonte? Como é que está sendo a sua vida e como é que está sendo a sua busca? Eu espero que com essa reflexão de hoje você possa entender qual é a fonte confiável, qual é a fonte digna de aceitação a cada um de nós que queremos servir ao Senhor. Então vamos ler algumas passagens bíblicas e assim fazer a meditação necessária para a reflexão de hoje. Romanos capítulo 10 é o primeiro texto. Romanos 10, versículo do 1 até o versículo 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, e para a justiça de todo aquele que crê. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos em Roma, os cristãos, ele está informando, dando a informação a respeito do que os judeus, como eles procediam, de que maneira eles estavam tentando agradar ao Senhor. Paulo já foi um fariseu dos fariseus, seguidor da lei de Moisés. E ele conhece muito bem a dedicação dessas pessoas. E ele coloca aqui no versículo 1, eu desejo que todos eles sejam salvos. Mas infelizmente o que Paulo coloca aqui é que essas pessoas ainda não alcançaram a salvação, mesmo sendo dedicados e zelosos a Deus. Por que essas pessoas não estavam alcançando aquilo que eles queriam, que era agradar a Deus? Porque eles não estavam agradando a Deus. E Paulo revela aqui que eles não estavam alcançando o serviço ao Senhor pleno porque eles estavam rejeitando, desconhecendo, desmerecendo a justiça de Deus. Paulo diz que a justiça de Deus já tinha sido revelada, que a justiça de Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. E essa justiça de Deus que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, essas pessoas estavam ignorando e aí servindo ao Senhor baseado no entendimento que eles tinham da lei de Moisés. Eles estavam aplicando para si a lei, as obras da lei, e queria que Deus recebesse o seu sacrifício, o seu zelo, por meio da lei de Moisés, por meio das obras da lei. E Paulo está dizendo, não, eles não são salvos, não estão agradando ao Senhor por falta de entendimento, por abrir a mente em relação à verdadeira justiça de Deus que é na pessoa de Jesus Cristo. Então, pensa um pouco. Você está nesse momento do coronavírus louvando o Senhor, adorando o Senhor, querendo servir ao Senhor, querendo agradar ao Senhor? Então, faça isso com entendimento, com a mente aberta, discernindo bem. E discernir bem significa o quê? Busque saber qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela vai convergir aonde? Em Jesus Cristo. A justiça de Deus está na pessoa de Jesus. Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios. Versículo 16. Remine o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, deixa eu ler essa mesma passagem na versão da linguagem de hoje, Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim:
Versículo 5 de Efésios capítulo 5. Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveite bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não haja como pessoas que sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, se nós formos pensarmos, aqui Paulo fala a esses irmãos em Éfeso, os dias eram maus dentro da questão do contexto da perseguição, dentro do contexto de que o evangelho não estava sendo aceito e pessoas estavam sendo presas e aí mortas por causa do evangelho. Ele mesmo, Paulo, passava por situações difíceis e os dias eram maus nessa época. E o que para hoje? Os dias também hoje são maus, mas pegando o nosso contexto, vivemos um período de coronavírus, de tribulações, de adversidades, de quarentena, de preocupações. Então, esses dias que são difíceis, é o dia em que nós devemos, então, não viver como nécios, mas viver como sábios. Viver como sábio significa procurando saber qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor deseja nesse momento. Nós não devemos ser ignorantes, como no caso o texto diz aqui no versículo, mais uma vez repetindo no versículo 17, por essa razão não vos torneis insensatos, ignorantes, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nesse momento, é o momento de nós buscarmos na palavra do Senhor a vontade dele. Porque, gente, infelizmente, nesses momentos do coronavírus, surgem pessoas falando besteira, falando, revelando, profetizando, pregando nos cultos online coisas que Deus não falou. E aí, com isso, o povo, com a ignorância que não busca o entendimento da vontade do Senhor, eles se submetem a essas situações e acabam achando que Deus está fazendo, aceitando aquilo, né? Falou por meio daquele cidadão. Não, gente. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele usa a sua palavra para falar conosco, para nos orientar. E nós devemos, então, nos esforçarmos todos os dias, fazer a nossa parte para buscar o conhecimento. E aí, de repente, você me pergunta, mas Marco, a Bíblia não é fácil de ser entendida. Como é que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Deixa eu dar algumas dicas para você. Primeiro, compra ferramentas que vai lhe ajudar a entender qual é a vontade do Senhor. Você pode comprar um dicionário bíblico. Isso aqui é um dicionário bíblico simples. Você pode comprar aquele completo, né? Mas o dicionário bíblico é importante, vai ajudar você na sua casa a entender os textos bíblicos, algumas palavras bíblicas, dicionário bíblico. Outra dica, manual bíblico. Isso aqui é um manual bíblico de Harley, bem conhecido, manual bíblico. Você compra essa ferramenta que vai lhe ajudar a abrir o entendimento qual é a vontade do Senhor usando a sua palavra. E você também pode, no caso, manda um zap para mim, eu vou mandar para você alguns estudos em PDF para que você possa, através desses estudos, conhecer melhor a palavra do Senhor. Importante nesse contexto que estamos falando é que no momento do coronavírus nós não devemos ser nécios, não devemos ignorar, não devemos viver uma vida assim, recebendo qualquer tipo de informação sem se aprofundar, sem buscar a fonte correta. Porque infelizmente existem pessoas falando coisas que não agradam ao Senhor, existem pessoas falando aberrações que estão ofendendo o Senhor. E aí com isso, se você participa disso, você acaba também ofendendo ao Senhor. Olha comigo em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37 diz assim: eu vou começar do versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? As pessoas perguntaram a Jesus. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu acredito que você quer amar a Deus de todo o coração.
Amar a Deus de toda a tua alma, acredito que você quer amar a Deus de toda a tua alma, de todo o seu espírito, todo o seu ser. E também existe aqui um porém que não tinha lá no texto de Deuteronômio no Antigo Testamento. Existe um ponto aqui importante. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha o que Jesus coloca. Você quer amar o meu Pai? Você quer servir o meu Pai? Sirva com todo entendimento. E deixa eu ler Romanos capítulo 10 agora, para a gente fechar bem. Romanos capítulo 10, versículo 1 até o 3, para explicar essa parte de todo o entendimento. Irmãos, a boa vontade do meu coração, Romanos capítulo 10, versículo 1, e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria e não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então lembra de Mateus capítulo 22, 37, que foi falado agora, ou seja, o texto que eu li antes. Jesus estava falando com essas pessoas, os judeus, de que deve amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, mas também com entendimento. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque aquelas pessoas ainda estavam baseadas em servir ao Senhor nas obras da lei. E aqui não foi diferente com o apóstolo Paulo, depois que Jesus morreu e ressuscitou e aí entregou a nova aliança, entregou o Novo Testamento. O apóstolo Paulo então diz que a justiça de Deus já foi revelada na pessoa de Cristo. Se alguém quer o perdão, se alguém quer a restauração, vai procurar na pessoa de Cristo e não nas obras da lei. E infelizmente Paulo diz aqui que os judeus, ainda na época dele, ele desejava que essas pessoas fossem salvas, e no versículo 1, no capítulo 10, Paulo diz que essas pessoas ainda não são salvas, não obteram a salvação, e Paulo diz aqui o porquê. Porque essas pessoas que não obteram a salvação e que têm o zelo por Deus e que são dedicadas ao Senhor, não obtiveram a salvação porque estão ignorando a justiça de Deus, desconhecendo a justiça de Deus. Ou seja, se quer de fato ser aceito por Deus, que você quer que o seu louvor, a sua adoração chegue até ao Senhor e agrade ao Senhor, tem que aceitar a justiça de Deus na pessoa de Cristo e não na lei. Então, mais uma vez, isso é servir a Deus com entendimento, com a mente aberta. Procurar saber a vontade do Senhor é a melhor forma de agradá-lo. Servir ao Senhor somente usando o coração, a alma, usando o seu espírito, não é por aí. Tem que também usar o entendimento. O que você quer fazer durante o coronavírus? Como você quer adorar a Deus durante esse período de tribulação e de adversidade? Se você quer servir a Deus durante esse período, procura saber qual é a vontade dEle, usando a sua palavra. Sem entendimento, a adoração é vã. Sem entendimento, tudo que você venha fazer para o Senhor não vai chegar nem ao teto. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você busque mais o entendimento da vontade do Senhor e assim agradá-lo mesmo nesses momentos difíceis. Que Deus abençoe.